Olá, que bom iniciar mais uma imersão com quem nos acompanha hoje. É sempre um privilégio. Sim, é um privilégio mergulhar nas entrelinhas desses materiais mais densos, né? E extrair aquelas reflexões mais impactantes que eles têm a oferecer. A nossa missão para o encontro de hoje é dissecar um texto analítico, um texto profundamente reflexivo, E que toma como ponto de partida um documento bem antigo. milenar, o primeiro capítulo do livro bíblico de Miqueias. E o objetivo aqui não é fazer uma leitura religiosa básica, sabe? Claro, Mas sim destilar aquele conhecimento essencial sobre um contexto de corrupção, as advertências dadas à cidade de Samaria e Jerusalém, e debater como essas mensagens milenares sobre idolatria e injustiça ainda ressoam hoje. e o tom que a gente precisa adotar hoje exige mesmo essa lente mais atenta, mais calma. A grande beleza de analisar esses textos antigos é observar os padrões do comportamento humano. Exatamente. Porque, independentemente da era, as dinâmicas de poder e a busca por significado operam em ciclos. É como se a nossa análise profunda de hoje funcionasse como um espelho histórico. Nossa, um espelho histórico, gostei disso. Ele detalha a condição humana, né? E as consequências de quando uma sociedade decide operar à margem da integridade. Certo, vamos desvendar isso. Para começar, a gente precisa localizar quem nos ouve. No tempo e no espaço. Isso. O texto introduz a figura de Miqueias. Ele é descrito como um porta-voz de Deus. Ele recebe uma visão específica, muito contundente, com dois endereços claríssimos. Samaria e Jerusalém. Exato, Samaria e Jerusalém. E o porquê disso importar é crucial. Se conectarmos isso ao cenário geral, a época era marcada por uma profunda corrupção moral e espiritual tanto em Israel quanto em Judá. Uma crise estrutural pesada. Muito pesada. As pessoas estavam ativamente se afastando dos caminhos divinos, adorando ídolos e principalmente praticando a injustiça social. É tipo, deixa eu pensar numa analogia. Imagina um navio. Um navio no oceano. Isso. Um navio que se desvia, sei lá, apenas 1 grau da sua rota original. No começo, parece que não mudou nada. A paisagem é a mesma. Mas Mas com o tempo, depois de navegar por semanas, esse navio acaba em um oceano completamente diferente. Foi um afastamento gradual que terminou numa corrupção total. perfeita analogia. E no meio desse cenário caótico, o material que estamos analisando aponta 3 lições espirituais fundamentais. E a primeira delas bate direto na questão da autoridade, né? A soberania de Deus. Exatamente. A fonte descreve Deus como um ser soberano e extremamente atento. Ele observa as ações das nações e não ignora a injustiça ou a idolatria. E a fonte é muito clara sobre o próximo ponto lógico disso. A segunda lição, que são as consequências do pecado. Que não são poucas. Não mesmo. Porque o pecado traz consequências reais e tangíveis. O texto usa destruição como um símbolo e também como um resultado inevitável desse afastamento que você mencionou com o navio. A conta chega. A conta sempre chega. Quando a estrutura ética de uma sociedade desmorona, os muros da cidade não ficam de pé sozinhos. Nossa, isso é forte. Mas, apesar de todo esse peso, de todo esse julgamento iminente, tem uma reviravolta no texto que me deixou muito animada. Há um lado de esperança no meio do caos. O que é fascinante aqui é a mecânica dessa profecia. Uhum. Porque, implicitamente, a mensagem de Miqueias, na verdade, um chamado ao arrependimento. É um aviso, não uma sentença final. Exato. A severidade do alerta mostra o desejo de provocar uma mudança. Sempre se oferece uma oportunidade de retorno. É como se o alerta fosse uma intervenção de emergência para tentar salvar o paciente, não apenas ler o atestado de óbito. Sem dúvida. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como a gente transita dessa teoria milenar para a nossa prática contemporânea, porque a fonte aplica isso para os dias de hoje. E aplica de forma muito direta. Começando pela reflexão pessoal. Olhar para dentro primeiro. Sim, a necessidade de identificar áreas da própria vida onde existe esse afastamento dos caminhos propostos pela mensagem divina. Onde nós estamos desviando aquele 1 grau da rota. E isso logo se expande para a sociedade, o que nos leva ao próximo ponto da fonte, a justiça social.
E eu acho curioso porque hoje em dia as pessoas tratam a justiça social como um conceito supermoderno. Como se fosse uma invenção do nosso século. Exato. Mas não é. A fonte mostra que a justiça social não é apenas moderna. Assim como nos dias de Miqueias, agir com justiça e integridade nas interações diárias é uma exigência contínua. Não dá para separar a espiritualidade de como você trata as pessoas no mercado de trabalho. De jeito nenhum. É uma coisa só. E isso entra em atrito direto com o que a fonte chama de distrações do mundo, ou o embate entre a fidelidade a Deus e a idolatria. A famosa idolatria moderna. É engraçado porque a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de distração hoje é a tela brilhante, né? O celular, as redes sociais, a gente brinca que o smartphone é o bezerro de ouro moderno. É o exemplo mais fácil. Mas a fonte sugere que o buraco é mais embaixo. A idolatria moderna é a dificuldade enorme de rejeitar os ídolos contemporâneos, que muitas vezes são os próprios sistemas de poder e conveniência que nos cercam. É o desafio de permanecer fiel. Perfeito. É colocar qualquer coisa, seja status, seja lucro a qualquer custo, no lugar da devoção primária. O que nos leva ao clímax do material de hoje. Então, o que tudo isso significa? Significa que existe uma resposta prática exigida. A fonte tem uma seção inteira dedicada a um apelo. O chamado final. Isso. O chamado atual é para ouvir essa mensagem de Miqueias com os corações abertos, sem uma postura defensiva. E a fonte lista 3 passos fundamentais nesse apelo, certo? Sim, 3 passos muito claros. O primeiro deles é reconhecer as falhas. O que, convenhamos, é a parte mais difícil para qualquer pessoa. Admitir que a bússola quebrou. Admitir o erro é sempre doloroso, mas é o ponto de partida. Sem o reconhecimento, a gente fica na negação. O segundo passo, logo em seguida, é buscar o perdão divino. Buscar a restauração. Exato. Reparar o dano causado e reatar aquela conexão que foi perdida com o desvio de rota. E o terceiro passo, que me parece o mais pragmático de todos. O compromisso de viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas. É o compromisso diário. Diário. Essa é a palavra-chave, não é um evento único. Não é ir a um evento no fim de semana e esquecer na segunda-feira. É promover a justiça e viver a palavra todos os dias, nas pequenas interações. É um exercício contínuo de integridade. Bom, eu só tenho a agradecer pela brilhante clareza em destrinchar esse texto hoje. Foi um prazer. É incrível o valor de olhar para essas fontes históricas e espirituais. Elas nos ajudam demais a entender as dinâmicas sociais e pessoais atuais. A natureza humana não muda tanto assim no fim das contas. Não muda mesmo. E eu queria deixar uma última reflexão para quem está ouvindo continuar ponderando, construindo sobre o que discutimos. Por favor. A fonte nos diz que a mensagem de Miqueias carrega um chamado implícito ao arrependimento frente à destruição iminente. Isso nos faz pensar. Será que os maiores alertas de perigo que recebemos na vida não são, paradoxalmente, as maiores provas de que nosso futuro não está totalmente definido, mas sim esperando pelas nossas próximas escolhas? Nossa! Essa é uma perspectiva incrível para encerrar. O alerta máximo como prova de que ainda há tempo para escolher uma rota diferente. Muito obrigada pela companhia de hoje, foi uma conversa fascinante. Um grande abraço para a nossa audiência. Convidamos todo mundo a refletir profundamente sobre o que discutimos aqui. Um abraço e até a nossa próxima imersão.